Muito boa tarde, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares, todos vocês que estão aqui no canal. Nós estamos aqui para continuar a nossa caminhada no Fundamentos da Fé Cristã, volume 3. E agora a gente vai para a lição 21. Estamos caminhando para o final e depois a gente vai fazer o quê? A gente vai ler a Bíblia, os 5 livros do Pentateuco, alguns profetas maiores e o Novo Testamento inteiro. Com qual objetivo? Encorajá-los a ler a palavra de Deus. O objetivo desse canal é levar a pura palavra de Deus a vocês. Eu já disse aqui, no início, durante a pandemia, esse canal foi usado para as aulas que eu dou de filosofia e de sociologia, e aí eu tive que aprender a gravar. Também ainda não aprendi, mas independente disso, o Senhor, ele, de um tempo para cá, assim que terminaram as aulas, ele realmente me incomodou no sentido de usar o canal para falar dele. E, na verdade, esse é o objetivo da nossa vida, é falar do Senhor. É óbvio, né? De novo, eu quero lembrá-los que o desejo de Deus é chegar até nós, atravessar a gente e passar para outras pessoas. E nesse atravessamento é que está a grande dificuldade. Nós, muitas vezes, geramos algumas tristezas para Deus nessa caminhada, nessa luta entre carne e espírito. Muitas vezes nós falhamos, mas a vida de Deus sempre vence. A vida de Deus sempre vai vencer. A verdade sempre vai prevalecer. Não a verdade humana, mas a verdade absoluta e divina. E de novo, vocês vão entender isso, né? Eu creio que vocês vão entender, eu espero que vocês entendam. O nosso objetivo, o objetivo da nossa vida é fazer a vontade de Deus. Nós somos criados por Deus para fazer a vontade dele. Só que a gente sabe que a gente pecou, né? Nós nos tornamos muito independentes de Deus. E aí essa obra redentora de Cristo é para nos resgatar de volta, para nos trazer de volta ao Senhor, nos tornar úteis a Ele novamente. É um processo longo, árduo, não é fácil. Por isso nós precisamos aí da eclesia, dessa assembleia, dos chamados para fora. Pessoas pecadoras como nós, conscientes disso, mas que sabem que o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado e que o desejo de Deus é nos aperfeiçoar, é nos tornar parecidos com Ele. E para isso nós precisamos das pessoas, dos irmãos, da igreja, estar juntos, tá certo? E ainda mais, ser um, em alma e em espírito. Não é para a gente gerar divisão, para a gente gerar unidade. Unidade em Cristo. E por meio de Cristo, para Cristo, tá certo? E a leitura base de hoje é um capítulo inteiro. A gente deve demorar um pouco nessa lição, não tem problema, mas eu acho válido a gente ler. É Mateus 5, né? Sobre o reino dos céus. O título da lição 21 é o Viver Cristão, parte 2. E a base aí, uma das bases da nossa leitura é Mateus 5, tá bom? Então a gente vai ler Mateus 5 inteiro, vale a pena, é sempre bom a gente voltar a esse princípio maravilhoso que é sobre o reino dos céus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia
para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E alumie a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar com seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso testemunho. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Muito rico, né, isso aqui? Merece ser lido, né, o capítulo 5 de Mateus. O título grande aí da lição é o padrão do viver do povo do reino.
A constituição do reino dos céus, a constituição do reino dos céus, parte 2, a natureza interior dos filhos, o impacto do viver dos filhos, o impacto do viver dos filhos, parte 2, os mandamentos elevados e a chave para um viver celestial. Essa lição é bem grande, a gente vai tentar caminhar bem rapidamente nela, vamos ver. A constituição do reino dos céus e o novo viver dos regenerados. Na lição anterior vimos que numa condição normal, todo filho de Deus deve amá-lo e servi-lo. Portanto, o serviço a Deus faz parte da vida de um cristão que o ama e o reconhece como seu Senhor. Na presente lição abordaremos o caráter e o viver dos cidadãos do reino dos céus. Certa vez Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Então respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 e 21. Portanto, quando Cristo veio, o reino veio. Após receber Jesus como Senhor, fomos regenerados com a divina semente. Por conta disso, o reino de Deus entrou em nós, pois nos tornamos filhos de Deus. João 3, de 3 a 5. Passamos a fazer parte do reino de Deus pelo novo nascimento. No Evangelho de Mateus, o reino é chamado de o reino dos céus. Como cidadãos desse reino, temos uma natureza celestial e por isso devemos ter um viver igualmente santo e digno da realeza de Cristo. Apesar de o reino dos céus ainda não ter se manifestado de forma visível, hoje mesmo podemos vivê-lo em realidade. O reino está dentro de nós e já podemos provar da sua realidade, vivendo a vida normal na igreja. A constituição do reino dos céus. Todo país ou reino é composto pelos seguintes elementos: território, povo, soberania e constituição. A Constituição é o documento fundamental que declara os princípios, os direitos e os deveres dos cidadãos e a forma como esse Estado será administrado, dentre outros temas essenciais. Todas as leis, decisões políticas e condutas deverão estar em harmonia com essa lei suprema. Da mesma forma, como filhos de Deus e cidadãos do reino dos céus, temos uma pátria superior, um rei soberano e uma Constituição que nos ensina a viver na esfera do reino. O reino deve ser pregado, Lucas 9, 60, recebido, Lucas 8, 17, e vivido, Mateus 5 até 7, o capítulo 5 até o 7. O viver dos cidadãos do reino dos céus é de tamanha importância que Jesus decidiu subir com os discípulos a um alto monte e, nesse ambiente reservado, longe da esfera religiosa, proclamou a Constituição do reino dos céus. Essa Constituição está registrada nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Nesses preciosos capítulos, Jesus estabelece o padrão do viver do cidadão do reino. Nesta lição trataremos de forma mais detalhada do capítulo 5 e abordaremos os capítulos 6 e 7 no volume 4 desta coleção. A gente ainda vai pegar, mas eu falei com vocês, aqui dá pra gente ter uma base boa, tá bom? Se for, vai ser da vontade de Deus, é óbvio, a gente faz a lição, o volume 4 aqui também. Não tem problema, né? A gente quer falar de Deus. A natureza interior dos filhos do rei e as bem-aventuranças. De início, Jesus proclamou as 9 bem-aventuranças. São elas: os humildes de espírito herdarão os reinos dos céus, os que choram serão consolados, os mansos herdarão a terra, os que têm fome e sede de justiça serão fartos, os misericordiosos alcançarão misericórdia, os limpos de coração verão a Deus, os pacificadores serão chamados filhos de Deus, os perseguidos por causa da justiça herdarão o reino dos céus, e os perseguidos por causa de Jesus também herdarão o reino. Essas bem-aventuranças revelam a natureza interior dos filhos do rei. Após anunciá-las, Jesus concluiu no versículo 12: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Como se vê, o resultado de um viver bem-aventurado é receber o galardão. O impacto do viver dos filhos de Deus, dos filhos do rei, sal da terra. Jesus então passou a tratar do impacto do viver dos cidadãos do reino celestial, já na presente era. No versículo 13, ele afirmou que somos o sal da terra. O sal tem 2 funções: temperar e conservar. O curso do mundo tem padronizado as pessoas
conformando-as ao presente século. Romanos 12:2. Geralmente elas falam das mesmas coisas, têm as mesmas aspirações e seguem determinado padrão de vida. Portanto, todas possuem o mesmo sabor. Nós, porém, como filhos do Rei Celestial, somos responsáveis por temperar o ambiente em que estamos. Nossos atos e palavras são diferentes simplesmente porque temos em nós outra vida e outra natureza, a natureza de Deus. Porém, o mundo tenta nos conformar a Ele para que não expressemos o Senhor. Isso é perder o sabor. Não podemos perder o sabor. O testemunho da vida divina em nós, o testemunho da vida divina em nós. Que o Senhor nos conceda graça para ser um fator de diferença na vida das pessoas que Ele coloca próximas a nós. O sal também tem a função de conservação. Atualmente, os princípios da palavra de Deus têm sido cada vez mais ignorados, colocados em dúvida e até mesmo desafiados pela sociedade contemporânea. Precisamos nos posicionar por Deus e dar um forte testemunho daquilo em que cremos, não permitindo que as vãs doutrinas e sutilezas do inimigo distorçam os princípios da palavra de Deus. Em 1 Timóteo 3,9, Paulo nos escreve: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Paulo dedicou a vida a conservar esse mistério da fé. O impacto do viver dos filhos do rei, luz do mundo. Nos versículos 14 a 16 de Mateus 5, Jesus afirmou que também somos a luz do mundo. Como tal, não podemos nos esconder, mas nos posicionar por Cristo de forma pública. Por isso Jesus declarou: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É rico perceber que pelo nosso viver as pessoas podem ver a Cristo. Nosso testemunho de vida é mais importante do que as nossas palavras. Há um tesouro brilhante e precioso dentro de nós, a vida divina. Que o brilho dessa vida ilumine as pessoas ao nosso redor. Quanto a isto, Paulo também afirma que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Filipenses 2,15. Numa geração que se afasta cada vez mais de Deus e da luz de sua palavra, podemos ser luzeiros que dão direção para as pessoas próximas a nós. Os mandamentos elevados da constituição do reino dos céus. Em Mateus 5,17, Jesus afirmou: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Nesse mesmo contexto, ele também disse que não devemos violar os mandamentos, nem ensinar outros a guardá-los. Bem como a nossa justiça deve ceder em muito a dos escribas e fariseus, para entrar no reino dos céus. Ninguém jamais havia conseguido cumprir os mandamentos do Antigo Testamento. E ainda assim Jesus reafirmou a necessidade do seu cumprimento hoje. Além disso, ele elevou o padrão dessa lei, o que comprova que o viver do povo do reino dos céus é realmente diferenciado. Por isso Jesus afirmou: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. João 11:11. Em quais pontos a lei mosaica foi elevada? No Antigo Testamento, Deus determinou ao homem que não matasse o seu semelhante. A ação de matar era literal, ou seja, consistia em tirar a vida de alguém. Mas no Novo Testamento, o padrão desse mandamento foi elevado. Agora, se apenas nos irarmos contra os irmãos, ou os ofendermos com palavras, ficaremos sujeitos a julgamento. Mateus 5, de 21 a 22. Jesus também elevou o mandamento sobre o adultério. Antes o pecado era físico, literal. Agora, porém, basta olhar com a intenção impura para a pessoa diversa do cônjuge e o mandamento estará violado. Precisamos ser vigilantes e sérios quanto ao relacionamento com as pessoas do sexo oposto. Não apenas não devemos nos envolver fisicamente em relação sexual com alguém que não seja nosso cônjuge, como também devemos tomar cuidado com o que vemos, assistimos e até mesmo fantasiamos em nosso coração acerca de alguém que não é o nosso cônjuge. O Senhor está será severo no tratamento dessa questão. Vemos, portanto, que na velha dispensação a lei punia apenas a conduta exterior, mas agora, pelo padrão do reino,
A mera intenção impura do coração já é suficiente para violar os mandamentos. Em Romanos 14:17 lemos: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Assim, a esfera do reino dos céus não é material, e sim espiritual. Além disso, no Antigo Testamento prevalecia a regra olho por olho, dente por dente. Portanto, a vingança própria era permitida. Porém, agora, o padrão estabelecido na Constituição do Reino dos Céus determina que voltemos a outra face aos inimigos que nos ferirem. Também requer que amemos e oremos pelos que nos perseguem. Pela nova lei, a vingança pertence exclusivamente ao Senhor. Romanos 12:19. Após ler esse trecho da palavra, é natural que sejamos tomados por um sentimento de incapacidade. Afinal, se cumprir a lei de Moisés já havia se mostrado impossível, quanto mais cumprir o novo padrão estabelecido no Novo Testamento. De fato, como a Bíblia terminasse nesse ponto, caso a Bíblia terminasse nesse ponto, provavelmente ficaríamos frustrados e sem direção, pois apesar de um novo padrão de viver ter sido estabelecido, a maneira de alcançá-lo não foi. Contudo, Jesus concluiu o capítulo 5 de Mateus da seguinte forma: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Isso indica que a maneira de cumprir os mandamentos, elevados da Constituição do Reino dos Céus, é a vida e a natureza divina que obtemos quando cremos no Senhor Jesus. Por nós mesmos não conseguimos, mas pelo novo nascimento, tornamo-nos filhos do Pai Celeste, cuja vida é suficiente para cumprir os requisitos da nova lei. Então, para cumprir os requisitos do reino, tem que ter a vida divina atuando em nós. Chave para um viver celestial. Louvamos a Deus porque a Bíblia nos apresenta o caminho para um viver segundo o padrão celestial. Em Romanos 7:21-24, o apóstolo Paulo nos descreve o grande dilema relacionado ao cumprimento de qualquer mandamento exterior. Vejamos: ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse trecho nos apresenta 3 leis: a lei de Deus, os mandamentos fora de nós, a lei da mente, o desejo de cumprir a lei de Deus em nossa alma, e a lei do pecado, a natureza caída e pecaminosa na nossa carne. Assim, por um lado, tentamos agradar a Deus e cumprir seus mandamentos. Por outro, quanto mais tentamos, mais claro fica que não conseguimos. A lei da mente se esforça para cumprir a lei de Deus, mas acaba cedendo diante de outra lei mais forte que habita em nossa carne e é contrária a Deus. A experiência nos mostra que esse ciclo é frustrante e ao longo do tempo pode nos desanimar. No entanto, a palavra de Deus nos apresenta a solução para esse dilema no capítulo 8 de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na própria carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse trecho nos apresenta uma 4ª lei, a lei do Espírito da vida, em nosso espírito humano. Pela leitura desses versículos, percebemos que qualquer tentativa de cumprir a lei sem Cristo será frustrada. Mas louvamos a Deus, porque Jesus cumpriu toda a lei e crucificou em sua carne o pecado. Agora Ele mesmo, como Espírito da vida em nós, nos dá a porção de graça suficiente para vivermos uma vida celestial, não segundo os antigos mandamentos, mas segundo o padrão estabelecido no capítulo 5 de Mateus. A lei do Espírito da vida nos leva a ter um viver vencedor. Então a gente pode parar aqui. A gente precisa então da lei do Espírito da vida para cumprir a vontade de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor.